Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos séries. Uma série numérica é uma soma infinita. Eu já vou direto começar com aplicações com o objetivo de incentivar o estudo no assunto. Uma primeira aplicação é a seguinte: eu tenho aqui um pêndulo. Então eu tenho uma massa conectada através de uma corda lá na parede. Essa massa ela vai oscilar. O período de oscilação, o tempo que ela demora para fazer um percurso completo, é dado por esta soma infinita aqui, ou seja, uma série numérica. O período t ele é 2π raiz de L, o comprimento da corda, G, a constante da aceleração da gravidade. Aparece aqui depois, seno de θ0. θ0 é o ângulo inicial de abertura. Então, o que me interessa é o seguinte: o período de oscilação de um pêndulo, ele é dado através de uma soma infinita, uma série. Aí você vai me dizer, tá, mas lá na escola esse assunto é visto e não é assim. É que quando o ângulo θ0 for pequeno, esses termos aqui podem ser desprezados. Então, quando a gente vê lá no colégio que o período é apenas 2π raiz de L sobre G, é que está sendo feita uma aproximação, que é para quando esse θ0 é pequeno. Ou seja, eu só quero que você fique com a ideia de que o período de oscilação de um pêndulo ele é dado através de uma série numérica. Uma outra aplicação. Eu tenho uma coluna e vou aplicar uma força aqui em cima. Só que essa força é assim, Tá, quem olha por cima a minha coluna enxerga um quadrado. Aqui está o centro do quadrado, aqui uma distância x do centro, e é aqui que eu vou aplicar a força. Essa força P aqui a uma distância x do centro. Quando eu faço isso, essa coluna ela entorta. O termo técnico correto é deflexão, mas eu vou falar apenas ela entorta. Um comprimento delta. Para calcular esse comprimento, nós temos aqui, olha, uma soma infinita, uma série numérica. O quanto que essa coluna entorta é esse valor todo aqui, que de fato o valor em si não me interessa, mas apenas comentando por cima, olha, aparece o x, que é aquela distância até o centro, aparece o P, que é a força aplicada, aparece o L, que é o comprimento da coluna, aparece o R, que é uma constante que depende do material com o qual a coluna é feita. Mas resumindo, o que me interessa é apenas o seguinte: quando eu tenho uma coluna, aplico uma força e ela dá uma entortada, para calcular o quanto que ela entortou, eu preciso de uma certa série numérica. Mais aplicações. Tenho um lago e a água está parada. Quando a água está paradinha, o lago tem uma profundidade d. Agora eu vou produzir uma onda de comprimento L. Para calcular a velocidade com a qual a onda se propaga nesse lago, nós temos uma soma infinita, uma série numérica. O quadrado da velocidade da onda aparece aqui, o g, aquela constante da aceleração da gravidade, L, o comprimento de onda da onda, depois tem o 2π aqui, o d que eu já falei, que é a profundidade do lago, o L de novo. Então, os números que aparecem são irrelevantes nesse instante. Só o que vale a pena perceber é que nós temos uma série numérica para conseguir obter a velocidade de propagação da onda.
O próximo exemplo é assim, ó. Tenho uma carga mais que aqui, uma carga menos que aqui, elas estão separadas por uma distância d minúsculo. Agora eu vou pegar uma distância d maiúsculo, que está aqui. E lá eu tenho um ponto P. O campo elétrico E, calculado lá naquele ponto P, ele é obtido através de uma soma infinita, uma série numérica. Então aparece aqui ó, o Q, que é o módulo da carga elétrica, tanto aqui quanto aqui. Aparece aquele D maiúsculo, o D minúsculo, ou seja, o cálculo de um certo campo elétrico, ele é dado através de uma série numérica. E para fechar as aplicações, eu vou falar em energia cinética. Você já conhece lá da escola que a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Na verdade, essa expressão bem conhecida, ela é válida quando a velocidade é baixa. Se eu pegar um objeto que se move muito rápido, por exemplo, um foguete, aí eu tenho que usar a expressão completa da energia cinética, que é toda esta soma infinita que aparece aqui. Então eu tenho aqui ó, m0 a massa de repouso, v a velocidade, digamos, do meu foguete, c é a velocidade da luz. Esse resultado aqui ó, ele sai lá da teoria da relatividade do Einstein. Então o que acontece é o seguinte, quando a velocidade é baixa, esses termos todos aqui ó, são descartados. Nós ficamos apenas com o início. E quando se simplifica esse início, dá aquele resultado já bem conhecido. Ah, mas se você pegar um objeto que se move muito rápido, tem que trabalhar com a expressão toda. Então aí eu trouxe, mesmo que seja por cima, mas já dá uma boa ideia de para que serve a matéria que veremos. Agora eu vou falar um pouco em história. Esta playlist, ela é recheada de história. Aqui, como eu estou na primeira aula, eu vou falar bem por cima. Alguns pontinhos. Em 1676, o Leibniz, que foi um dos desenvolvedores do cálculo, Leibniz e Newton, ele encontrou o valor desta série aqui, ó, que dá π². É a famosa série de Leibniz. Esse resultado é interessante porque ele serve para calcular o valor do π. Então nós temos uma certa soma que fornece ali o π², então isso aí ajuda a calcular o quanto que vale o π. Esse resultado foi um dos primeiros do Leibniz em termos de matemática. Agora eu vou para 1735. O Euler, nesse ano, resolveu um problema muito difícil. Muitas pessoas tentaram encontrar o valor desta soma infinita aqui. 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado. O Euler conseguiu calcular π² sobre 6. E esse problema, ele tem uma importância grande também para o Euler. O Euler era um cara desconhecido. Só que em 1735, quando ele conseguiu resolver este problema, aí ele passou a ser famoso. Foi através da solução de encontrar o valor desta série que o Euler passou a ser conhecido na comunidade matemática. Agora eu vou mostrar um resultado que está em aberto. Ou seja, nós não sabemos a resposta. Em 1859, o Riemann trabalhou com este objeto. É a função zeta de Riemann. Até hoje, nós não sabemos o seguinte fato.
Existem números que eu posso colocar aqui, ó, no lugar do z. Quando eu substituo o número e coloco ali no lugar do z, essa expressão toda dá uma resposta. Existe a hipótese de Riemann, um resultado que quem conseguir provar vai receber um prêmio de $1 milhão. Existe um prêmio de $1 milhão para quem conseguir provar que todas as raízes não triviais da função zeta de Riemann são desse tipo aqui, 1 meio mais yi. Tá, deixa eu explicar isso. É o seguinte, os números que você pode colocar ali no lugar do z e que dão a resposta 0 só podem ser desse tipo aqui. É isso o que se deve provar. Tem mais uns detalhes técnicos, mas para falar por cima é isso aí. Quem conseguir provar que os únicos números que eu posso colocar ali no lugar do z e fazem essa conta dar 0 são esses do tipo 1 meio mais yi, vai ganhar um prêmio de $1 milhão. Como eu disse, tem uns detalhes técnicos, mas já dá para entender a ideia assim. Tá, e por que vale $1 milhão isso? É que é o seguinte, isso aqui é matemática super avançada. Quando for possível provar, se é que é verdade, que todas as raízes não triviais da função zeta são desse formato, então um outro resultado que trata sobre números primos será verdadeiro. E aquele outro resultado é muito importante, por exemplo, em criptografia. Então, quem provar a hipótese de Riemann, se ela for verdadeira, vai acabar provando um outro resultado ao mesmo tempo. E aquele outro tem grandes aplicações. Então agora vimos aplicações, eu trouxe aquelas 5, um pouquinho de história e aqui algo que não sabemos ainda, se é verdadeiro ou se é falso. Então agora é que vai começar a aula. Mas antes disso, aproveita e já deixa o like aí no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Então o que eu vou fazer agora é mais ou menos onde quase todos os livros começam, que é discutir convergência e divergência. Eu vou falar através de um exemplo aqui. Peguei uma série, que é essa aqui, ó. 1 meio mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, e por aí vai. E quero saber quanto que dá isso aqui. Qual é o valor dessa soma infinita? Na verdade, nós não trabalhamos com as somas infinitas. Nós vamos trabalhar com somas parciais. Primeira soma parcial é apenas o primeiro termo. Segunda soma parcial é esse 1 meio mais o 1 quarto. O primeiro mais o segundo termo. Que dá essa resposta aqui. Terceira soma parcial, o S3. Eu vou somar o primeiro com o segundo com o terceiro termo. 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, que dá essa resposta aqui. Tá, e por aí vai. Você entendeu que a quarta soma parcial é a soma dos 4 primeiros termos da série. A minha pergunta é, qual o valor desta soma infinita, se é que esse valor existe? Então, primeiro trabalhamos com as somas parciais e nós vamos olhar para a sequência de números que apareceu aqui. Com mais trabalho, se mostra que isso aqui, ó, vai para 1. O limite, quando n tende a infinito, dessas somas parciais é 1. Quando existe esse limite aqui, ó, e ele dá um número, esse aí é o valor da soma da série. E nós dizemos que a série converge. Você vai pegar uma série numérica, vai trabalhar nas somas parciais, vai ver qual é o limite quando n tende a infinito dessas somas parciais.
isso aí deu um número, então esse aí é o valor da soma da série, e a série converge. Caso contrário, nós dizemos que a série diverge. Deixa eu explicar isso. Então, primeiro formalizando um pouco, aqui ó, tenho uma série A1 mais A2 mais A3 e por aí vai. Eu pego as somas parciais, S1 é apenas o primeiro termo, S2 é a soma do primeiro com o segundo, de maneira genérica. Sn é a soma dos n primeiros termos, e eu vou calcular o limite dessas somas parciais. Se isso aí existir e for um número S, então esse número S é o valor da soma da série e a série converge. Caso contrário, a série diverge. Eu vou mostrar aqui ó, um exemplo de uma série que diverge. Aqui está a minha série e aquela mesma história. Primeira soma parcial é isso aqui, que é 1/25. Segunda soma parcial é o primeiro mais o segundo, que dá esse número aqui. Terceira soma parcial, o primeiro mais o segundo mais o terceiro. E por aí vai. Agora você vai olhar para essas somas parciais. 1 e pouco, 2 e pouco, 4 e pouco, 7 e pouco. Com mais trabalho se mostra que isso dá mais infinito. Ou seja, não deu um número. Então aqui é o caso em que a série diverge. Nessa aqui em específico, até dá para colocar que dá mais infinito. Mas o importante é que ela diverge. Quando eu noto aqui ó, as somas parciais, elas estão indo para o infinito. Eu até posso colocar aqui ó, igual a infinito. Mas isso aqui é um exemplo de uma série que diverge. Então, para convergir, o limite das somas parciais tem que existir e dar um número. Caso contrário, ela diverge. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal porque falta um monte de matéria para ver, né? Isso aqui foi apenas uma apresentação. E é isso daí.